E aí, galera? Tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E se preparem, porque hoje a gente vai se aventurar no mundo do inexplicável, do misterioso, do que faz a gente questionar tudo o que a gente pensava que sabia. Isso mesmo, meus amigos. Hoje vamos falar sobre eventos assustadores que até hoje ninguém conseguiu explicar. Vão ser histórias de arrepiar, que desafiam a lógica. Casos que fizeram a gente duvidar da sanidade da humanidade. Ou será que, no fundo, a gente sabe que existe algo a mais nesse mundão? Será que a galera tem medo de admitir que não estamos sozinhos? Preparem-se para conhecer os casos mais assustadores e sobrenaturais que ninguém conseguiu explicar. Fenômenos reais ou apenas imaginação? Descubra agora. Quem nunca ouviu falar do Triângulo das Bermudas? Aquele pedaço de oceano que parece ter um portal direto para outra dimensão. Brincadeiras à parte, o Triângulo das Bermudas é um dos maiores mistérios da história da humanidade. Imagina só, navios enormes, cheios de carga e com tripulação experiente, simplesmente sumindo do mapa, sem deixar rastros. E não para por aí. Aviões inteiros, com pilotos experientes e equipamentos de última geração, desaparecendo no ar, como se tivessem sido abduzidos por alienígenas. As teorias são as mais diversas possíveis, desde portais para outras dimensões e anomalias magnéticas até, acreditem se quiser, monstros marinhos gigantescos e cidades secretas no fundo do mar. E o mais bizarro é que não importa o quão absurda a teoria pareça, nenhuma delas consegue ser completamente descartada. A falta de evidências concretas só aumenta o mistério, transformando o Triângulo das Bermudas em um verdadeiro ímã para teorias da conspiração e lendas urbanas. Mas e aí? O que será que realmente acontece nesse pedaço de mar amaldiçoado? Seria esse o local de descanso do Kraken? Ou será que existe uma explicação mais racional para tantos desaparecimentos? A verdade é que, até hoje, ninguém conseguiu decifrar o enigma do Triângulo das Bermudas. E enquanto a ciência não nos der uma resposta definitiva, o mistério continua vivo, alimentando a nossa imaginação e nos lembrando que o mundo é um lugar muito mais estranho e misterioso do que podemos imaginar. Preparem-se, porque a história que eu vou contar agora é daquelas que te deixam sem dormir à noite. Elisa Lam, uma jovem estudante canadense, desapareceu misteriosamente durante uma viagem a Los Angeles em 2013. O caso, que já era intrigante por si só, tomou um rumo ainda mais sinistro quando as últimas imagens de Elisa com vida foram divulgadas. As câmeras de segurança do Hotel Cecil, onde Elisa estava hospedada, registraram um comportamento pra lá de estranho da jovem dentro do elevador. Nas imagens, Elisa aparece visivelmente perturbada, apertando todos os botões do elevador, se escondendo nos cantos e gesticulando freneticamente, como se estivesse conversando com alguém ou algo. O vídeo viralizou na internet, e as teorias sobre o que teria acontecido com Elisa dentro daquele elevador pipocaram como pipoca na panela. Possessão demoníaca, overdose de drogas, surto psicótico, brincadeira de mau gosto, todas as hipóteses foram levantadas, mas nenhuma delas conseguia explicar completamente o comportamento inexplicável de Elisa. Mas o pior ainda estava por vir. Semanas depois do desaparecimento, o corpo de Elisa foi encontrado em um local inacreditável, dentro de uma das caixas d'água do hotel. A forma como Elisa foi parar lá dentro e como seu corpo passou despercebido por tanto tempo permanece um mistério até hoje. A polícia concluiu que a morte de Elisa foi um afogamento acidental. Mas essa explicação simplista não convenceu muita gente. Afinal, como Elisa, em meio a um suposto surto, teria conseguido acessar a área restrita das caixas d'água? E por que ela entraria em um local tão perigoso por vontade própria? O caso de Elisa Lam continua sendo um dos mais perturbadores e misteriosos da história criminal. E a imagem da jovem dentro daquele elevador assombra a internet até hoje. No coração do deserto do Texas, um fenômeno inexplicável atrai curiosos e cientistas há décadas.
As misteriosas luzes de Marfa. Imagine só. Você está dirigindo por uma estrada deserta, no meio do nada, quando, de repente, luzes brilhantes e coloridas começam a dançar no horizonte. Elas se movem de forma estranha, mudam de cor, se dividem e se juntam novamente, desafiando qualquer explicação lógica. Seriam OVNIs? Fantasmas? Ou simplesmente um fenômeno natural ainda não compreendido pela ciência? As primeiras testemunhas a relatarem as luzes de Marfa foram os índios Apaches, que acreditavam que as luzes eram espíritos ancestrais. Já no século XIX, cowboys e viajantes que se aventuravam pelo deserto também se depararam com o fenômeno, espalhando histórias de arrepiar sobre as luzes dançantes. Com o passar dos anos, as luzes de Marfa se tornaram uma verdadeira lenda, atraindo turistas, ufólogos e cientistas do mundo inteiro. Diversas teorias foram propostas para explicar o fenômeno: gases emanados da Terra, miragens causadas pelo calor do deserto, reflexos de faróis de carros. Mas nenhuma dessas explicações consegue abranger todas as características e peculiaridades das luzes de Marfa. O mistério permanece no ar, e as luzes continuam a dançar no horizonte, desafiando a nossa compreensão e alimentando a nossa fascinação pelo desconhecido. Nos Montes Urais, na gélida Rússia, um evento macabro marcou a história do montanhismo e até hoje intriga pesquisadores: a tragédia do Passo Dyatlov. Em 1959, um grupo de 9 experientes esquiadores russos, liderados por Igor Dyatlov, partiu para uma expedição pelos Montes Urais. O grupo era formado por jovens aventureiros, experientes em expedições em condições extremas. Eles planejavam cruzar os Montes Urais, mas jamais retornariam da expedição. Semanas depois, a equipe de resgate se deparou com um cenário aterrador. A barraca do grupo havia sido rasgada de dentro para fora, e os corpos dos esquiadores foram encontrados espalhados pela neve, alguns descalços, outros com sinais de queimaduras e ferimentos inexplicáveis. A investigação oficial da época concluiu que a causa da morte dos esquiadores foi uma força natural irresistível, mas essa explicação vaga e insatisfatória só fez aumentar o mistério em torno do caso. O que teria levado aqueles jovens experientes a abandonarem a barraca no meio da noite, em um frio congelante e sem seus equipamentos? E como explicar os ferimentos bizarros encontrados em alguns dos corpos? Teorias conspiratórias, experimentos militares secretos, criaturas misteriosas e até mesmo a fúria de tribos indígenas foram apontadas como possíveis causas para a tragédia do Passo Dyatlov. Em um subúrbio tranquilo de Londres, uma família comum viveu o pesadelo de ser aterrorizada por uma entidade maligna. A história da família Hodgson, que afirma ter sido vítima de um poltergeist violento e implacável, chocou a Inglaterra na década de 70 e até hoje divide opiniões. Tudo começou com pequenos eventos estranhos, objetos se movendo sozinhos, ruídos inexplicáveis, vozes sussurrantes. Mas o que a princípio parecia ser apenas uma brincadeira de mau gosto, logo se transformou em um pesadelo aterrorizante. Móveis eram arremessados pela sala, objetos levitavam no ar, incêndios começavam sem explicação, e as crianças eram atacadas pela entidade invisível. A família Hodgson vivia em constante terror, sem saber o que fazer para se livrar daquela presença maligna. O caso ganhou notoriedade nacional, atraindo a atenção da imprensa, de investigadores paranormais e até mesmo da polícia. Diversas testemunhas, incluindo vizinhos, jornalistas e policiais, afirmaram ter presenciado os eventos sobrenaturais na casa da família Hodgson. Enquanto alguns acreditavam que a família estava sendo vítima de um caso real de poltergeist, outros desconfiavam que tudo não passava de uma farsa elaborada para ganhar dinheiro e fama. Verdade ou mentira, o fato é que o caso do poltergeist de Enfield permanece um dos mais documentados e assustadores da história da parapsicologia. É isso aí, galera! Mergulhamos de cabeça no mundo do inexplicável, do misterioso,
do que faz a gente questionar tudo o que achamos que sabemos sobre a realidade. Mas e aí? Qual a sua explicação para esses casos? Será que existe uma força sobrenatural em ação? Ou será que a gente ainda não descobriu todas as respostas para os mistérios do universo? Deixe sua opinião nos comentários. Vamos continuar essa conversa. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E aí? Será que a gente tem coragem de encarar a possibilidade de que não estamos sozinhos nesse mundão?